Alô, bem-vindos ao programa de medicina baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil, aqui da disciplina de medicina baseada em evidências da Unifesp, com apoio da Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Como você sabe, o Centro Cochrane do Brasil é constituído por cerca de 30 mil cientistas do mundo inteiro que se reúnem em grupos e mapeiam o conhecimento daquilo que tem maior chance de dar certo no diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas de saúde, não é? E nós distribuímos isso aí através de uma publicação chamada Cochrane Library, que é gratuita para 2 bilhões de habitantes da Terra, de forma que é uma colaboração de extrema utilidade que tenha a missão de maneira imparcial mapear aquilo que funciona em condições ideais, tem eficácia, funciona no mundo real, tem efetividade, é simples e barato, ou seja, tem eficiência e é seguro. Se você quer esse tipo de tratamento, entre no site do centrococranedobrasil.org e faça as perguntas sobre o assunto de saúde que você esteja interessado. Essas publicações são de interesse do paciente, do médico que cuida do paciente, do enfermeiro, do profissional da saúde, dos secretários da saúde dos municípios, dos secretários da saúde dos estados, dos ministérios da educação dos países e da Organização Mundial da Saúde, porque na Organização Mundial da Saúde a Cochrane tem assento na Assembleia Mundial da Saúde exatamente para fornecer esses mesmos mapeamentos que nós oferecemos aqui por esse canal, nesse programa, gratuitamente para vocês que nos dão a honra da sua audiência. Hoje nós temos aqui conosco o professor doutor, patrono da turma de 2015, né, da Unifesp, da nossa disciplina, o nosso querido assistente Aécio Góes. O Aécio coordena o pronto-socorro e tem uma grande experiência e hoje nós vamos falar aqui sobre sepsis, sobre infecções e complicações quando o pessoal fala assim, uma doença generalizada, com uma infecção generalizada. Isso aí começa com uma infecção, com um processo de sepsis e qualquer pessoa está sujeita a ser atacada pelas bactérias quando tem um ferimento aí, não é? Ou quando surge uma contaminação, não é? Tudo isso é muito importante, viver é perigoso, por isso você tem que tomar cuidado e se informar bem. Esse programa pode salvar a sua vida ou a vida das pessoas que você quer bem. É isso, Aécio? É isso. Você é pretensioso, hein? Professor, mais uma vez agradecer o convite para vir o programa, é sempre uma honra. Agradecer todo o apoio que o senhor dá na nossa disciplina, no nosso pronto-socorro. Eu acho que todo o trabalho que a gente faz é graças ao grande apoio do professor. Então, a gente consegue ter um pronto-socorro onde a gente consegue desenvolver, com o apoio do professor, o melhor atendimento com as melhores evidências da ciência. Então, a assistência com ciência junto é difícil fazer nesse país e a gente consegue com a nossa disciplina, graças ao apoio do nosso professor. Então, é sempre bom. E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, né, professor? Que é a sepse, que era um assunto que era pouco discutido no Brasil até o começo desse século. A sepse era deixado muito em segundo plano no Brasil e a mortalidade é extremamente alta. Os estudos mostram que a cada 1 segundo uma pessoa morre de sepse e o Brasil tem uma mortalidade extremamente alta, professor. 400 mil pessoas morrem de sepse no Brasil. Que absurdo. E morrem porque demoram a chegar, porque não detectam os sinais de alarme, né, professor? Perfeito. Então, isso é muito importante. E quem tem risco de ter sepse? Todas as pessoas têm predisposição a ter sepse. Alguns subgrupos, em especial os extremos da idade, os idosos... Bom, deixa eu só fazer um break aqui. Desculpa interromper o seu entusiasmo, mas o que é sepse? O que é sepse? Para a população que está em casa, é a infecção generalizada. E qual é a infecção que pode dar sepse? Pessoal, qualquer infecção pode dar sepse. Mas começa num lugarzinho e vai para o resto. Ela pode começar num lugarzinho e pode generalizar. De todas as infecções por bactéria, elas podem dar mais. Então, uma pneumonia, ela pode generalizar para todo o organismo e virar uma infecção generalizada
que é o que a gente chama sepse. Mas aquilo pode ser uma feridinha da pele, pode ser que se dissemina e vira uma infecção generalizada. No pé de um diabético. No pé do diabético. Do paciente com AIDS. Uma infecção urinária. Então, tudo isso pode generalizar. E são esses sinais de generalização que a gente tem que chamar a atenção de vocês para vocês buscarem o mais rápido possível o pronto-socorro. O sujeito que se machuca, não é? Exatamente. O sujeito que cai da moto, né? É atropelado. E aí não faz antibiótico, aí não presta atenção, fica pensando que aquilo está relacionado ao acidente, quando é uma infecção secundária que já pode ter generalizado. Ou o sujeito que vai para uma cirurgia, não é? E não tomou antibiótico antes de começar a cirurgia quando é necessário. Exatamente, isso também é uma coisa que acontece muito. E as infecções, e a gente tem sepse desencadeado em situações que ocorrem na comunidade e tem muitas sepses relacionadas a internações hospitalares, que são sepses mais graves, que são relacionadas às infecções hospitalares. Essas são extremamente graves, né? Mas o que a gente quer alertar nesse programa são os sinais das pessoas que estão em casa, das sepses, das infecções que ocorrem na comunidade. Para não demorar muito. Para não demorar muito. Porque, e quais são os sintomas? Os sintomas, pessoal, estão muito relacionados à origem da infecção que você tem. Então, uma pneumonia. Então, aquele paciente que está com a tosse, que está com falta de ar. E aí, quando é que você pode se preocupar e que aquilo pode estar se tornando uma coisa mais grave? Se o seu coração tá batendo mais rápido e ele constantemente tá batendo mais rápido, aquilo é um sinal de alarme, professor. Taquicardia mantida, então frequência cardíaca aumentada é um sinal de alarme. Febre persistente é um sinal de alarme. Mas você pode ter infecção generalizada, você pode ter uma sepse sem necessariamente ter febre. Principalmente se for idoso. Principalmente se for idoso. O idoso pode ter infecção generalizada, mas o idoso tem um sinal de alarme que deve chamar a atenção, que são as alterações neurológicas. Idoso que fica sonolento, idoso que fica confuso. É sempre necessário pensar que esse idoso pode vir a ter infecção, e a infecção tende a ser muito mais grave. E muitas vezes o idoso apresenta infecção não com a riqueza de sintomas que um paciente jovem tem. Então, uma pneumonia é com menos sintoma, a infecção do trato urinário no idoso é com menos resposta, não é, professor? Perfeito. Então, ele pode ter distúrbios de comportamento e você não está entendendo. Não está entendendo? E assim, não demora, pessoal. Distúrbio de comportamento, sonolência, precisa vir rápido, porque esses achados, inclusive é um trabalho que a gente fez aqui no nosso pronto-socorro, mostrando que paciente que chega sonolento ou que chega confuso e que desenvolve sepse tem muito mais chance de morrer, professor. Perfeito. Então é um trabalho muito interessante que a gente fez aqui. Porque já significa que não está indo fluxo adequado para o cérebro. Ele tem disfunção orgânica, ele generalizou e ele fez encefalopatia da sepse. Na sepsis, a última coisa a ser afetada é a sua consciência, porque o cérebro tende, no choque, a ser preservado, não é? Mas outra coisa, né, também os indivíduos têm predisposição ao alcoólatra, o sujeito que bebe muito, né, o sujeito que usa drogas, não é? De novo, droga é uma fonte para adquirir doenças graves, né? Não temos nenhum problema moralista em relação à droga, verdade. É problema técnico, médico, de vida ou morte, não é? É verdade. Hoje, sem sombra de dúvida, drogadição e alcoolismo são situações extremamente predisponentes à sepse. Mas hoje, professor, sem sombra de dúvida, o fator de risco, tanto brasileiro como mundial, até pela situação cada vez mais epidêmica dessa doença, é a neoplasia. É o câncer como doença e é o câncer relacionado às terapêuticas do câncer, relacionado à quimioterapia, relacionado às radioterapias. É a situação que imunodeprime. Que imunodeprime. Imunodeprime pela própria doença. Explica o que é imunodepressão. Imunodepressão é o seguinte, pessoal, quando você tem um câncer, você usa alguns medicamentos para matar as células do câncer, que muitas vezes também matam as células de defesa. E aí, como matam as células de defesa, você fica com menos células de defesa para combater algumas infecções. E aí você não tem célula suficiente para matar você fica muito mais
disponível a qualquer germe que você antes eliminaria de uma forma mais fácil, ele vira uma infecção muito mais grave. Então, as pessoas com câncer têm que ficar muito mais atentas. Esses sinais de alarme do paciente com câncer, eles merecem uma valorização maior e uma precocidade, porque isso é uma coisa que mais faz diferença, né, professor? A precocidade da introdução do antibiótico numa sepse é fundamental. A cada hora que a gente retarda a introdução do antibiótico, é 8% de chance do paciente morrer, professor. E você está me falando uma coisa seríssima, porque eu vejo na prática isso, que nós médicos temos grandes dificuldades para dar um antibiótico para o paciente. Primeiro ele precisa da receita, não é? E depois na hora de renovar, se ele não encontra o médico, o paciente não tem acesso. E quando não for via oral, aí que complicou mesmo. As farmácias só vendem atualmente no Brasil cosméticos. Ninguém cuida de ninguém, não é? Então você vai ter que internar o sujeito ou mandar ele para o pronto-socorro para ele tomar uma simples penicilina, não é? Então, essa coisa do acesso, se você não quer vender isso na farmácia, é preciso ter centros de atenção ao paciente para que o médico possa mandar o paciente lá para ele tomar antibiótico na hora certa e evitar sepsis, né? Isso é um grande problema de saúde pública, né, professor? Extremamente. Aqui no nosso pronto-socorro a gente tem um pronto atendimento. E o nosso pronto atendimento, que é bem organizado, a gente consegue fazer essa renovação, essa reavaliação, dar esse antibiótico, fazer a renovação da receita. Mas o que eu quero que fique muito na cabeça de vocês é o seguinte, sinais de alguma infecção, tipo tosse num quadro pulmonar, uma vermelhidão que parece uma infecção de pele, ou uma queixa ao fazer xixi, e que tem frequência cardíaca aumentada, ou frequência respiratória aumentada, ou o paciente ficou sonolento, ou esse paciente começou a aumentar a glicose, tinha uma glicose normal e a glicose agora está persistentemente elevada, todos esses são sinais que sugerem que o paciente está inflamado. E esses sinais de inflamação, de generalização, são sinais de gravidade. São sinais que devem fazer com que você mais rapidamente vá ao pronto-socorro. Ah, não era uma coisa tão importante. Não, mas vai. Vai para o profissional de saúde avaliar e ele fazer de uma forma criteriosa a avaliação se aquilo é de risco ou aquilo é de risco, porque isso faz muita diferença. E essa demora do paciente brasileiro às emergências, que fazia com que a mortalidade da sepsis no Brasil no começo do século fosse a segunda pior do mundo. Tem um trabalho que foi feito no começo do século, mostrando que a gente falando aqui do século XXI. No século XXI, começo do século XXI, de 2002. Então, no começo desse século, a gente tinha a segunda pior mortalidade. Tanto que várias instituições de estudos da sepsis no Brasil passaram a fazer intervenções educacionais com os profissionais de saúde, e com isso a gente consegue ter uma mortalidade melhor através de campanhas educativas. Deve ser até na escola, né? Exatamente. E outra coisa, lembrar a criança, né? A criança que está respirando com dificuldade, aumento da frequência, você vê que a costelinha aprofunda quando ela respira, né? O narizinho até se abre para entrar mais ar, né? Que a gente chama batimento de asa do nariz. Grande chance dessa criança ter uma pneumonia ou ter uma sepsis que está complicando a vida dela, não é? A gente tem um trabalho educativo bem importante, né, professor, aqui na Escola Paulista de Medicina, no intuito de ensinar para os nossos profissionais de saúde, como diagnosticar precocemente. E uma das intervenções que a gente fez no nosso pronto-socorro e que foi muito impactante na diminuição da mortalidade do nosso pronto-socorro foi o tempo de administração do antibiótico. A gente tinha um tempo e a gente orientou para todos os profissionais de saúde, a gente conseguiu diminuir o tempo da administração em 50%, e com 50% do tempo na precocidade da administração do antibiótico na veia, a gente caiu em mais de 50% da nossa mortalidade. Perfeito. E isso faz muita diferença. Mas o que a gente quer é que você que está em casa venha mais precocemente, mais rapidamente, para a gente conseguir mais rapidamente fazer o diagnóstico, definir esses critérios de sepse e poder mais precocemente intervir em você, se por acaso você tem com sepse. Então nós falamos da criança, falar um pouquinho do idoso, né? Não é por causa da minha idade, não é? Mas o paciente idoso também que tem dor abdominal, né? Começa a ter taquicardia, não é? Isso. Pode ser.
uma diverticulite que mata. E mata mesmo. E que, como você disse, se o antibiótico for administrado precocemente, você salva a vida da pessoa, né? Então esse programa, eu vou até mudar o nome desse programa, Salve a Sua Vida. Exatamente, né, professor? E a nossa preocupação é essa, existe tanto conhecimento para salvar a vida das pessoas, né, que elas ficam procurando aí milagres aqui e ali, mas faça aquilo que você sabe que tem evidência científica que funciona e que pode de fato salvar a sua vida. Então, resumindo o que o Oécio falou aqui, quer dizer, pacientes que têm infecção localizada ou simplesmente taquicardia e febre, ele pode evoluir para sepsis, precisa ir ao médico. Quanto mais cedo ele fizer isso, melhor é o resultado, né? Se é uma criança, lembrar que se a criança está desconfortável, respirando com dificuldade, né? Baixando até as costelinhas quando respira, não é? Abrindo a asa do nariz, lembra de levar essa criança para o médico. O idoso começa a ter alterações da consciência, né? Ele precisa nem ter febre. Ou entra em coma de maneira inexplicável, né? Pode ser uma sepse. Então, atente para os sinais precoces de sepse e leve esse paciente para um hospital, para um médico. Ele vai acabar tomando antibiótico, pode salvar a vida dele, não é isso? E tem que encarar, né, que isso é emergência, pessoal. Muitas vezes as pessoas procuram no Brasil e em boa parte do mundo as emergências por situações que não são emergência e urgência, mas sepse é urgência. Então, da forma como o professor descreveu, taquicardia com sinal, com outros sintomas de infecção, tem que vir nas emergências para procurar um médico para ele fazer intervenção precoce. Explica o que é taquicardia. Taquicardia é frequência cardíaca aumentada. Então, o paciente que persistentemente a frequência está acima de 90 batimentos por minuto, esse paciente com sinais de infecção precisa vir no pronto-socorro. Pega no pulso, já pega no e pulso conta em um minuto. Se isso tem 90 e isso é persistente, isso é um sinal de gravidade. Se respira muito rápido e se constantemente, durante 1 hora, a frequência respiratória está aumentada, ele tem mais do que 20 respirações por minuto, isso também é sinal de gravidade, isso também é indicativo de você vir mais rápido para o pronto-socorro. Isso é sinal grave. Vem mais rápido. Se você tem alguma infecção e tem esses sintomas, procura mais rapidamente, porque isso faz diferença para você, sem sombra de dúvida. Perfeito. Outra coisa, né, Écio, é o cuidado com ferimentos, né? Tem pacientes que já são predispostos, ou porque ele tem alcoolismo crônico, ou porque ele tem cirrose, ou porque ele é idoso, ou porque ele tem HIV, ou porque ele está tomando corticoide por indicação correta ou incorreta, né? Grande parte das pessoas que não sabem medicina dão muito corticoide para as pessoas e é vendido, não exige receita na farmácia, né? Então, essas pessoas imunodeprimidas, eu sempre mando elas levarem uma poção salvadora no bolso, né? Fez um ferimentinho, já joga ali, dá uma lavada boa e joga um clorhexidine, né? Que faz diferença, né, professor? E tenta esterilizar aquilo, né? Se não tiver o clorhexidine, põe álcool gel mesmo. Tenta matar o bicho ali para ele depois não se espalhar, não é? Isso é uma grande porta de entrada, né, professor? Uma mulher que tem varizes, né? Exatamente, porque isso pode virar uma infecção de pele mesmo, a tal das erisipelas, as celulites. E no paciente com essas imunossupressões, como o senhor descreveu, alcoolismo, uso de corticoide, isso pode generalizar de uma forma mais fácil, né? Perfeito. E Aécio, tem médico para todo mundo? Os pronto-socorros estão preparados para isso, etc? Nossa, professor, esse é o grande problema, né? A gente não tem médico suficiente e a gente não tem médico, a gente precisa ter mais médico preparado. Mas a gente acredita que com as mudanças que vão ter, com a residência de medicina de emergência que tá surgindo no Brasil, que com a formação que deve estar por vir a partir do próximo ano de médicos emergencistas, isso é um problema seríssimo, né? Isso é gravíssimo, né, professor? Isso é um problema de saúde pública, né? Não ter médico formado para emergência, né? O nosso amigo Mauro Moraes e o professor Carlos Vidal, do CFM, né, estão numa campanha há 15 anos e nós nos juntamos a eles em anos recentes e acabamos, junto com o professor
Florentino Cardoso, da MB, e com o Conselho Nacional de Residência Médica, criar a residência médica em urgência e emergência no Brasil. Para isso foi necessário criar especialidades, especialização. E a partir do ano que vem, a Unifesp já tem um treinamento de emergência, não é? Para médicos que vão aprender a atender emergências. Não é só a CEP, mas o sepsis, mas o infarto do miocárdio, fazer um parto se for necessário, tratar a convulsão da mulher com eclâmpsia, não é? E drenar um tórax se tiver um pneumotórax. Aquele medicão que eu queria ter sido quando eu estava estudando medicina e queria aprender tudo para ser o único médico de uma cidade, não é? De pequena do interior, que a minha cidade tem 10 mil habitantes, não sou tão pretensioso assim. Acabei indo por outros caminhos, mas nunca perdi de vista que nós temos que ter treinamento em clínica geral e atendimento de urgência e emergência. Porque hoje o que acontece? 60% dos médicos não conseguem fazer residência médica e acabam indo trabalhar na emergência, onde precisa saber muita medicina, não é? E ali para lá acabam indo indivíduos que não tiveram oportunidade de ser preparados. Agora, essa residência em urgência e emergência pode cobrir essa lacuna, não é? E melhorar de muito. Eu diria que isso é um verdadeiro milagre para a saúde do povo brasileiro, não é? O outro milagre seria ter atendimento básico de qualidade, não é? Para que o sujeito nem precisasse ir para a emergência. Mas, na situação que nós estamos, tem que se fazer as duas coisas, tá certo? E bolsa não falta, falta inteligência para enxergar a importância estratégica disso tudo, não é? Eu espero que, progressivamente, a gente vá suprindo os atendimentos de emergência do Brasil inteiro, né? Porque são 5 mil municípios, né? Com certeza, né, professor? Que não basta, ali não é só passar a mão na cabeça do doente, vai ter que salvar a vida dele e precisa enxergar uma petequia, né? Precisa enxergar direitinho a perfusão sanguínea, né? Precisa escutar o coração direito, precisa ver se tem pneumonia, precisa ver o estado geral e medir o estado de consciência do idoso, né? Então é para isso que existe escola de medicina, não é mesmo? Então, desculpe a ironia, mas demorou para que isso fosse aprovado e nós não podemos criticar o governo, que a Comissão Nacional de Residência foi a que mais rapidamente concordou e distribuiu bolsas para isso, né? Não confundir isso com programas outros, né? Nós estamos aqui falando em resolver problema do sujeito que tem uma emergência, que precisa do médico. Nada mais urgente a se resolver do que isso, não é? E a gente acredita que a procura de médicos para se tornar emergencista nesse país vai ser muito grande. Eu acho que a gente vai formar médicos emergencistas de muito boa qualidade na nossa escola, porque a nossa escola tem profissionais muito bons. Tem uma tradição de ter bons clínicos, né? Tem uma tradição de treinamento clínico muito boa, então... E a gente ainda baseado em evidências. Né? Exatamente, ainda tem essa interface que eu acho que é uma coisa que a Escola Paulista de Medicina pode oferecer. Além da questão assistencial, ainda ter a Cochrane e a medicina baseada em evidência integrada para formar com um senso crítico esse médico residente, né, professor? Perfeito. Muito bom. Então, Aécio, falamos do treinamento em emergência, que é muito importante e que precisa ter um pouco de visão de ordem de grandeza, né? Se nós precisamos 5 mil e a Unifesp só aprova 6 por ano, vai demorar muito tempo, não é? É preciso pensar grande também, porque o problema é grande, né? É enorme, né, professor? Tá certo? Mas é melhor começar, dar o primeiro passo e aos poucos as pessoas vão perceber a importância disso e a população vai exigir que cada município tenha pelo menos um médico treinado num programa de residência de emergência e que também pague por isso, né? Isso tem um valor, né, social muito grande, vida humana não tem preço, não é? E tudo isso porque se não tiver estímulo econômico, pagar um salarinho sem vergonha, o sujeito não vai para essa área também, ele vai querer fazer trabalhar com cosmético, não que isso não seja importante, mas não é mais importante do que o atendimento de emergência, não é? Salvar a vida, né, professor? Então, nós temos poucos minutos, temos aí 3 a 4 minutos, Aécio.
Que mensagem você gostaria de passar para quem está nos assistindo em relação à sepsis, em relação a atendimento de emergência? Pessoal, o que eu queria realmente que ficasse da sepse é a questão realmente da precocidade da busca aos pronto-socorros. Eu acho que essa doença é uma doença que merece mais precocemente procurar o pronto-socorro. Então, eu queria que os familiares e que as pessoas ficassem muito atentos aos sinais de alarme. Então, uma pessoa que tem sintoma de uma infecção, ou sinais de uma pneumonia, tosse, falta de ar, sinais de uma infecção de pele, sinais de uma infecção abdominal, uma dor abdominal, uma diarreia ou de uma queixa urinária, e que apresenta um dos sinais ou dos sintomas abaixo: frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, a presença de sonolência ou a glicose está extremamente aumentada, esses são sinais de alarme. Busca mais rapidamente o serviço de emergência da sua cidade, porque quanto mais precocemente for feito o diagnóstico... Ou seu médico. Ou seu médico. Quanto mais precocemente for feito o seu diagnóstico, e se o diagnóstico confirmar sepse, o tempo da introdução do antibiótico vai fazer diferença muito. Porque a cada hora que retarda o antibiótico, como eu já falei, aumenta em 8% a chance do paciente morrer. Então, se você demorar 8 horas e você tem uma sepse, você tem 64% de morrer. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a população brasileira precisa entender a questão da precocidade na sepse. Não pode, na sexta-feira, deixar para ir no médico na segunda-feira. Esse tempo, essa demora, em especial o grupo do idoso e o grupo da neoplasia. Eu acho que idoso e neoplasia é um grupo que faz muito sepse. Lembrar que sepse é uma coisa que pode ocorrer em jovem, né? Que não precisa ter imunossupressão para poder ter sepse. Isso não é necessário. Depende da bactéria, né? Depende da bactéria, porque é a virulência e é a resposta do organismo. Se você pegar uma bactéria virulenta, você pode ser imunocompetente e mesmo assim ter uma sepse, né, professor? Perfeito. E outra coisa que nós temos que organizar, e aqui vai uma mensagem para os nossos profissionais que fazem política de saúde, não é? É que tem que melhorar o acesso do paciente que tem a prescrição de antibiótico para ele poder receber o antibiótico, particularmente se for parenteral, não é? Isso é uma lacuna que com certeza contribui para as consequências da sepse, né? As nossas farmácias viraram vendedoras de chocolate, chiclete, cosmético, e quando o sujeito precisa de uma coisa séria, mesmo se você for numa farmácia hoje e perguntar se ele tem adrenalina milesimal, que salva a vida do sujeito em crise, né, alérgica, né? Não tem. Eles nem sabem o que é isso. Tá certo? Caracterizou, né, professor? Nós falamos, olha, você vai ter que ir no pronto-socorro, mas aquilo ali é questão de minutos, tem que ter um mínimo, né, de recurso numa farmácia para salvar a vida das pessoas, né? O mínimo de tratamento, de conhecimento, não pode ser uma farmácia de balconista. Farmacêutico é um profissional de altíssimo padrão, ele não pode ser colocado só como balconista, não é? Então, essa coisa de acesso à saúde, né, nós temos um serviço universal de assistência à saúde que é modelo, pelo menos no papel é modelo, mas ele tem que ir fazendo essas complementações, né? Porque eu acabei de dizer no programa anterior, é um privilégio o Brasil ter assistência médica gratuita para todos. E nós vamos continuar brigando para ela ser cada vez melhor, para que o SUS realmente resolva problemas de cada vez melhor. Concorda? Concordo, professor. E com a qualidade boa de atendimento. Profissionais bem formados, né, com senso crítico e com a massa crítica, e que é aquele profissional que a gente quer formar nas residências de emergência, né, professor? E que use a melhor evidência para a solução dos problemas. Se você quer saber mais evidências sobre como tratar o seu problema de saúde, né, ou ter uma ideia sobre o assunto, baseado nas melhores evidências científicas, entre no site do Centro Cochrane do Brasil.org, que imparcialmente a melhor evidência científica vai estar lá à sua disposição, não é? E isso é gratuito para 2 bilhões de pessoas no mundo. Muito obrigado, Aécio. Eu agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigado a você que nos deu a honra da sua audiência, e até a próxima semana nesse mesmo canal, nesse mesmo horário,
esse programa vai para 28 canais públicos de todo o Brasil. Até lá!